A pessoa que está do seu lado está conduzindo a presença do Espírito Santo. Então celebre a presença daquele que está ao teu lado. Celebre a presença do seu irmão. Celebre a presença da sua família. Que privilégio você estar na casa do Pai, juntamente com seus filhos, juntamente com seus amigos. Com certeza nesse dia, muitos desejaram estar neste lugar. E por algum motivo, ou por enfermidade, ou por alguma situação que esteja enfrentando, não conseguiu chegar até este lugar. Mas você conseguiu. O Senhor te trouxe aqui é para você se alegrar. E alegrar os irmãos que estão ao seu lado. Amém? Dá um sorriso lindo para quem está do seu lado. Mostra esses dentes lindos que você tem. Você pode fazer toda a diferença na vida de alguém nesta noite ou durante toda a sua vida, simplesmente sorrindo, simplesmente dizendo: estou aberto para você. Porque quando você sorri para quem está próximo de você, está dizendo: eu estou aberto para você, eu estou pronto aqui para te ajudar, eu estou pronto aqui para te compreender. Você precisa falar comigo, você precisa abrir seu coração. O sorriso manifesta muito mais do que 1000 palavras que você possa declarar. Eu não consigo ver Jesus caminhando ali na beira do mar da Galileia, carrancudo, com cara de cavalo. Não, Jesus não tinha cara de cavalo. Jesus não tinha cara de cavalo. E eu e você, nós conduzimos a presença do Senhor aqui através do Espírito Santo que habita em nós. Então nós precisamos ter cara de gente feliz. Gente feliz. A circunstância está difícil? Alguém está passando circunstância difícil aí? Tá. O país está em polvorosa? Está. Mas a alegria não é um sentimento. A alegria é um estado de espírito. A alegria é um estado de espírito. E onde há o espírito, ali há a alegria e a liberdade de manifestar esta alegria. Então aplauda o Senhor, porque você tem a presença do Espírito Santo. Amém. E eu quero compartilhar a palavra hoje. E orando ao Senhor, à tarde, Ele me levou a esta ministração, e eu creio que é para o seu coração. Fala comigo: Senhor, fala comigo, que esta palavra venha fazer diferença na minha vida hoje, mas também em toda a minha história. Amém? Que essa mensagem não venha somente para te trazer alívio de num domingo à noite, para você enfrentar mais uma semana da sua vida, mas que essa palavra faça diferença para o seu destino eterno. Eu quero que você abra a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Entrarei e cearei com ele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Esta carta é uma carta enviada para uma igreja física, uma igreja que existiu na cidade de Laodiceia. Laodiceia significa povo reinante. E em contrapartida, Laodiceia tinha uma igreja arrogante.
Era uma igreja, era uma comunidade que era governada pela vontade dos seus próprios membros. A cidade de Laodiceia era um centro comercial muito importante da sua época. Ela era famosa por causa da sua linda lã negra, que era tecida e era usada para fabricar e para produzir roupas finas e muito caras. Havia também em Laodiceia uma escola de medicina ligada ao templo de Esculápio. Eu creio que você já deve ter ouvido falar deste nome, cujos médicos preparavam ali um pó famoso para a cura das infecções oculares. Deus, ele é tão especial que Ele fala com o povo de forma que o povo entenda. Deus mandou uma carta para a cidade de Laodiceia, considerando toda a sua cultura, considerando tudo aquilo que o povo de Laodiceia vivia. Portanto, eles compreenderiam a mensagem. Talvez quando nós hoje lemos Apocalipse capítulo 3, lemos essa carta, a gente fica um pouco até que escandalizado de Deus falando que aquele povo estava nu, que aquele povo pensava que era rico, mas que era miserável, que pensava que enxergava alguma coisa, mas na realidade era cego. Mas quando este povo recebeu esta carta, eles entenderam verdadeiramente o que Deus estava falando, o nível de importância daquilo que Deus estava falando para eles. Havia nesta cidade uma grande colônia judia. Ali estavam reunidos grandes homens com consideráveis fortunas. Os judeus até os dias de hoje, onde há um judeu se pensa, ali a riqueza, que é uma bênção especial sobre este povo. E é onde esse povo coloca a planta dos seus pés, e é onde ele coloca as suas mãos, prospera ricamente, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Deus escolheu este povo, e este povo prospera em toda a terra. Neste tempo não era diferente. Porém, toda essa fortuna gerava um orgulho no coração desses moradores. Então eles tratavam Deus como seu servo e não queriam servir a Deus. E este é o grande perigo nosso, quando nós acessamos as bênçãos do Senhor, quando Ele derrama sobre nós bênçãos abundantes, quando nós estamos em um nível de conforto, quando nós olhamos para nós e dizemos, uau, olha tudo aquilo que eu conquistei, olha tudo o que os meus pais conquistaram, e hoje eu posso desfrutar de uma vida boa. A nossa tendência muitas vezes é deixar que o orgulho tome conta do nosso coração e pense que Deus se tornou agora o nosso servo, e não o inverso disso. O grande problema na cidade, apesar de ter grandes riquezas, era o suprimento de água. Lá não tinha água potável. Então eles precisavam transportar, eles construíram grandes canais para transportar água para a cidade, porque uma cidade pode ser rica, uma cidade pode ter tudo, mas se ela não tiver água, como sobreviver? Como sobreviver a esta água? Sem água. Nós passamos por alguns lugares onde uma dona de casa, para poder ter água para fazer comida, ela tem que andar 4, 5, 6 quilômetros com aqueles grandes baldes, né, na cabeça, para poder levar um pouco de água para a sua casa. E digo para vocês, não era água potável que elas carregavam, não era água potável. Então, Laodiceia tinha um problema, mas o dinheiro pôde resolver este problema. Eles construíram aquedutos para que esta água chegasse à cidade. Porém, a água, apesar de não ser poluída, era uma água que chegava morna. E a água morna é muito indigesta. Água morna é muito indigesta. Então o homem conseguiu, até de certa forma, uma solução, mas não algo que veio resolver o seu problema. Esta água vinha de uma cidade chamada Heliópolis. Eu gosto, quando compartilho a palavra, de trazer um pouco do contexto histórico e geográfico para que nós entendamos o paraíso que nós vivemos. Olha para quem está do seu lado e diz: você vive no paraíso. Você tem água na sua torneira.
água quente, água fria. Você tem água no seu chuveiro. Tudo que você planta no quintal da sua casa dá. Se você quiser plantar cebolinha e salsinha e colocar lá na sacada do seu apartamento, produz, não produz? Você vive num paraíso. Então diga para a pessoa que está do seu lado: então para de reclamar, para de murmurar. Você vive no paraíso. Laodiceia precisava de água. A água que chegava era uma água que era nauseante. Ela não era nem quente, então ela não servia para curar, porque a água quente cura. Mas também ela não era fria, não servia para refrescar. Em dia quentes hoje, nós vamos à nossa geladeira e não precisamos nem abrir mais a geladeira. Algumas geladeiras você coloca o copo e a água já sai geladinha ali. Às vezes nem precisa a geladeira, o teu filtro lá na sua casa já tem água gelada. E como é bom tomar uma água refrescante. Mas é interessante que esta igreja que recebeu essa carta, ela era composta de gente que se dizia cristã. Mas havia algo muito interessante. Se dizia cristã, mas não pertencia a Cristo. E este é o grande perigo da igreja dos dias de hoje. Se fizermos um censo em 2022 no Brasil, com certeza o número de cristãos aumentou. Só em Natal hoje foram batizados 5 pessoas. E eu quero apresentar para vocês agora o vídeo do batismo da igreja de Natal. Glória a Deus! Você pode aplaudir ao Senhor? É o evangelho se expandindo sobre a terra, vidas confessando Cristo como Senhor e decidindo dar esse passo de obediência. E glória a Deus, com certeza, isso não aconteceu só na cidade de Natal, mas está acontecendo em todo o território brasileiro. Hoje provavelmente aconteceu lá no encontro, 4 se batizaram lá no encontro. Então pessoas estão se decidindo por Cristo. Em Laodiceia, pessoas se decidiram por Cristo. Mas cabe a nós como igreja não somente tomarmos uma decisão por Cristo, mas deixar que Cristo governe a nossa vida. Deixar que Cristo seja realmente o Senhor da nossa vida. Deixar que Ele escreva a história dEle através de nós. E era isso que não estava acontecendo com Laodiceia. Na cidade de Laodiceia, muitos que se diziam cristãos estavam agindo como os demais cidadãos da cidade, que não conheciam o Senhor, que não haviam entregue o seu coração e nem tampouco as suas vidas para o Senhor. Se orgulhavam por ser ricos e abastados, autossuficientes, achavam que não precisavam de nada. Talvez você possa estar pensando aqui que eu estou fazendo uma apologia contra a riqueza. Não, porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. E os filhos dele têm uma promessa, que aonde colocar os pés, o Senhor vai dar como herança. E que nas nossas mãos Ele colocou o poder para adquirirmos riquezas. Os filhos do Senhor têm uma unção especial para multiplicar as riquezas que chegam às suas mãos. Então eu não estou fazendo aqui uma apologia à pobreza e me levantando contra a riqueza. Porém, o que o Espírito Santo quer nos chamar a atenção neste tempo é para que nós não nos esqueçamos que nada do que venha ser conquistado nesta terra por nós será suficiente para nós termos uma visão adequada do nosso futuro e da nossa eternidade. O povo aqui estava se esquecendo. Então o Senhor repreendeu, e a palavra de Deus diz que Ele repreende aquele que Ele ama. Fala, Ele repreende, porque Ele ama. Porque o amor do Pai não é um amor sem disciplina. Um amor sem disciplina gera delinquentes. Disciplina sem amor gera filhos machucados e rebeldes. Mas o amor sem disciplina gera delinquência. Então Deus está falando, eu repreendo vocês porque eu amo vocês. Fala comigo, eu recebo a repreensão
porque Ele me ama. Então a palavra vem dizendo que só o Senhor Jesus pode vender gratuitamente. Será que é possível vender gratuitamente? Sim, isso chama-se graça. Somente Ele pode entregar gratuitamente o ouro refinado pelo fogo, o ouro espiritual refinado pelo fogo, que é uma fé genuína, conforme está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, coloca para nós, por favor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, fala de uma fé genuína. A minha primeira pergunta para você hoje: você tem uma fé genuína em Cristo Jesus? Ou Cristo Jesus faz parte de uma galeria de deuses na sua vida? Cristo Jesus faz parte de uma galeria de intercessores na sua vida. Cristo se tornou verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida para você. A sua fé é verdadeiramente depositada nele e somente nele. Porque se a sua fé está depositada nele e somente nele, não importa o que está acontecendo no Brasil e no mundo, você permanecerá inabalável. Você permanecerá inabalável. Vem notícias A, notícias B, será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Todos nós, cada um de nós, se for feita uma entrevista aqui, está com uma expectativa do que possa acontecer amanhã, ou uma expectativa do que possa acontecer em 2023. Mas se você lançar a sua expectativa em qualquer outro lugar que não seja o trono da graça de Deus, aonde Cristo está sentado à direita do Pai, eu vou dizer para você que a sua fé não está em Cristo Jesus. A sua fé está depositada em pessoas, a sua fé está depositada em sistemas, a sua fé está depositada em governos, a sua fé está depositada até mesmo em pastores, em discipuladores, em líderes. A sua fé está depositada na riqueza do seu pai. Eu estou tranquilo porque o meu pai, ele acumulou riquezas, então eu estou tranquilo, meu futuro eu viverei tranquilamente. A sua fé precisa estar depositada em Cristo. Fala comigo, a minha fé é em Cristo. Se é em Cristo, você se torna uma pessoa inabalável, irredutível, irreversível. Você não vai virar as costas para Cristo no momento da grande tribulação. Você não vai voltar as costas para os princípios da palavra de Deus no momento da grande perseguição. Somente Jesus pode nos entregar esta fé genuína. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A sua história vai se manifestar em louvor, glória e honra. O que você está vivendo hoje vai se manifestar em louvor, glória e honra. Mas pastora, você não sabe o que eu estou vivendo hoje. Mas o meu Deus que me mandou te trazer esta palavra, Ele sabe. E Ele está dizendo para você que a tua história vai se manifestar em louvor, glória e honra. Quando Cristo se manifestar da glória, isso vai ser o resultado da sua fé genuína. Da sua fé genuína. Porque você não está esperando num Deus morto. Você não está esperando num Deus mentiroso. Sabe, o evangelista João, quando ele escreve essa carta revelada pelo Senhor para a igreja de Laodiceia, ele estava dizendo assim: até quando vocês vão ficar confiando naquilo que vocês são, naquilo que vocês têm? Ei! Busque dele, somente Jesus. Porque se você se assentar à mesa com ele, ele vai ter esta fé. Pastor, mas não consigo crer, pastor, a minha fé é tão pequena. A palavra de Deus diz que aquele que não tem fé, busque do Senhor. Busque do Senhor, busque no relacionamento com o Senhor. Mas também aqui há uma outra coisa. Está dizendo:
que ele dá colírio para dar uma visão espiritual. João capítulo 9, versículo 39. Um colírio para dar visão espiritual. A coisa mais difícil neste tempo é um cristão sem visão. Um cristão sem visão, que fica tateando pelo escuro. Fica tateando na internet para ver as notícias, para ver como que ele sai amanhã. Se ele sai de verde ou se ele pode sair de vermelho. Fica tateando ali nas notícias para ver o que vai acontecer. Ai meu Deus, será que o meu patrão vai mandar embora? Chega no escritório e fica assim, uau, eu fiquei ouvindo aí que parece que o meu patrão vai mandar algumas pessoas embora. Será que eu estou na lista? E começa a viver de acordo com as circunstâncias, porque não tem visão. Não tem visão espiritual. E a visão espiritual traz clareza do seu destino, mas também traz clareza do caminho que você deve seguir. Nós precisamos receber este colírio da graça de Deus, que vem através de Cristo Jesus, que abre para nós uma janela em meio à guerra, em meio ao caos, em meio à circunstância, mas também abre uma janela para nós em meio ao conforto. Porque nem sempre nós nos perdemos em meio ao caos. Muitas vezes, e é o que aconteceu com Laodiceia, estava perdida em meio ao conforto. Eu não preciso de Deus. Por que eu preciso de Deus? Se o meu casamento está bem, se os meus filhos estão bem, se a minha empresa está prosperando, se eu já tenho o pacote de férias pago para o final do ano, se eu já troquei o carro este ano, se ninguém está enfermo na minha família, está tudo bem. Falta de visão. As coisas dessa vida fecharam os seus olhos, para que você consiga enxergar que o que vale a pena na sua história não é o que você está vivendo aqui, mas é o que você está escrevendo para a sua eternidade. O que vai trazer resultado na sua vida é o que você está escrevendo aqui para a sua eternidade. Como você tem gasto os teus dias aqui, vão ser manifestos na sua eternidade. Aqueles que acessaram a graça, acessam a salvação em Cristo Jesus. Mas é impossível acessar a graça sem ter uma visão diferenciada de mundo. Se você acessou a graça, o mundo já não é mais o seu lugar. Mas eu vou continuar vivendo no mundo? Vai, mas não segundo os padrões deste século. Olha para quem está do seu lado e diga: eu não vejo você vivendo segundo os padrões desse século. Os padrões desse século, uma jovem engravida, e essa gravidez é indesejada, ela aborta. Afinal de contas, vai atrapalhar a sua faculdade. E ela chega em casa e ela diz: pai, deu ruim, pai. Deu ruim. Filha, deu ruim, pai, engravidei. E aquele pai que não tem uma visão da graça de Deus, que não está cuidando e não está criando seus filhos de acordo com os princípios da palavra de Deus, fala: vai lá, filha, tudo bem, agora nem mais é crime. Olha, já está aí quase certo que não é crime, porque nada pode atrapalhar a sua vida profissional, filha. Então, lá na frente você pensa em ter filhos. Isso é o padrão deste século. Mas você não foi criado por Deus para viver segundo os padrões desse século. Você foi criado por Deus para viver segundo os padrões do céu. E nos padrões do céu, isso ainda continua sendo assassinato. Isso ainda continua ferindo os 10 mandamentos.
Podíamos falar muito sobre os padrões deste mundo, mas eu quero dizer algo para você. Existe um padrão no reino de Deus, e o que o Espírito Santo estava falando com Laodiceia era: saia deste padrão do mundo, deixa de ser morno, aproveitando somente daquilo que é a vida abundante que eu te dou, e passe a ser verdadeiramente um cristão verdadeiro. Verdadeiramente um cristão verdadeiro ficou bom. Ficou bom. Passe a ser um cristão de verdade. Que as pessoas olhem para você e digam: realmente este homem honra as calças que ele veste. O que ele fala, ele vive. O que ele ensina, ele vive. Essa mulher verdadeiramente, ela honra o nome de pequeno Cristo, porque o caráter dela é ilibado, porque o que sai da boca dela produz vida, não produz morte. Sobe de nível, saia deste nível raso e sobe de nível. Compre colírio, peça ao Senhor nessa noite: Senhor, eu não tenho nada para te dar a não ser o meu coração, mas enquanto eu dou o meu coração para você, me dá colírio para os meus olhos, para que eu tenha visão. Me dá colírio, Senhor. Pastora, mas daí eu não posso mais desfrutar das minhas riquezas. Pode, e eu vou te dar uma notícia: que aquele que vive os princípios do Senhor vai se tornando cada vez mais prósperos nessa terra. Porque a prosperidade honra o céu. A prosperidade honra o céu, e Deus quer te fazer próspero, mas que você não tenha o coração nessas riquezas. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o teu nome nessa noite, porque recebemos, Deus, com o nosso coração tão aberto, Senhor, e recebemos esta carta tão amorosa de Apocalipse, Deus. Nós não somos, Senhor, a igreja de Laodiceia, mas o Senhor está nos lembrando que podemos nos tornar a igreja de Laodiceia. Senhor, mantenha o nosso coração, Senhor, no nosso coração a fé genuína no Senhor, e os nossos olhos abertos para a verdadeira visão que o Senhor tem para cada um de nós. Não nos deixe nos amoldar com o padrão deste mundo, mas transforma-nos a cada dia pela renovação do nosso entendimento, para que possamos, Senhor, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, e para que naquele dia se manifeste em louvor, glória, majestade e poder. Quando o Senhor se manifestar naquele dia, a nossa história possa, Senhor, manifestar também esta glória que nós vivemos aqui, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus.